Se há um tempo as coisas perderam o brilho pra você, que os hobbies, por exemplo, que você gostava de fazer, você já não vê tanta graça, as pessoas que você gostava de estar perto também, você tá fazendo força até pra não ver. A vida parece que tomou contornos um pouco cinza. Não tá nem tão triste pra ficar chorando depressiva deitado na cama, mas também não consegue mais sentir felicidade. É como se os sentimentos estivessem todos achatados numa linha reta, numa mornidão, nem muito pra cima, nem muito pra baixo. E às vezes você se pergunta, meu Deus, né? O que tá acontecendo comigo? Vamos tentar entender. Um médico recente me diagnosticou, porque eu estive meses assim, com apatia funcional. Ou algumas pessoas chamam de depressão, de alto funcionamento, enfim. Esse vídeo não é nenhuma forma de diagnóstico, mas certamente é um norte, é um leme para você que talvez esteja atravessando este momento. Meu nome é Andréa Chussiai e esse é o canal onde eu mostro um pouquinho mais do meu mundo. A minha geração, a geração dos millennials ali, nascido anos 80, anos 90, não é uma geração que teve até a sua adolescência, início da juventude, muitas falas sobre saúde mental, ou até mesmo uma indicação dos próprios pais de trabalhar a nossa saúde mental. Era tudo criado no famoso couro e cacete. Resolvi aqui na chibatada, seja forte, engole esse choro, mimimi, não existia mimimi na época, mas você tá fazendo corpo mole, tá fazendo drama. E graças a Deus evoluímos como seres humanos e hoje colocamos luz muito grande na saúde mental. Mas nunca, pelo menos na minha, não posso falar por uma geração inteira, mas eu percebo pela minha vida e pela dos meus amigos dessa geração, o quanto isso era pouco falado. Tanto é que eu, hoje, conhecendo sobre saúde mental, eu vejo que em 2002 para 2003 eu tive um episódio muito forte de depressão. Hoje eu entendo como depressão. Na época eu só entendia como estava passando por um namoro conturbado e em seguida o final desse namoro conturbado. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo que eu fiquei semanas sem tomar banho, eu cheguei a dormir 14 horas seguidas. Eu me lembro de usar o mesmo shorts e a mesma blusa. Eu ficava, tipo, da cama pra sala, da sala pra cama. E minha mãe trabalhava fora o dia inteiro, então eu não tinha ninguém com os olhos sobre mim pra ver realmente o que eu estava passando. Perdi muito peso, eu não conseguia comer, uma tristeza profunda tomando conta da minha vida. Eu só pensava em me desviver várias vezes. E durou meses esse estado. E hoje eu consigo, graças a muito conhecimento que a gente tem difundido por aí, saber que eu estava enfrentando uma depressão profundíssima nessa época, devido a tudo que eu estava passando e tal. E a vida foi seguindo, e tive muitos desafios na minha vida. E quando eu estive ali no ano de 2013, por aí, então quase 10 anos depois, eu novamente começo a enfrentar algumas dificuldades, mas dessa vez um pouco mais ansiosas. Então eu tinha comportamentos muito impulsivos, eu queria resolver sempre as coisas na minha hora, do meu jeito. Era uma pessoa, assim, completamente perturbada. Eu tava sempre tentando caçar pelo em ovo e tal, até que eu recebi uma indicação na época de um amigo que tinha ido numa psiquiatra. E pela primeira vez eu fui numa psiquiatra que na época me diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. E comecei a me medicar naquela época. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz, porque foi das primeiras vezes na minha vida que ela normalizou, que aqueles pensamentos acelerados, né, não ficavam surgindo na minha cabeça, e de ficar refém do próprio pensamento e de conseguir ter clareza para tomar algumas decisões até que na época eu precisava tomar. E vim fazendo esse tratamento, e eu lembro que a minha psiquiatra olhou pra mim e falou assim, olha, a gente vai fazer esse tratamento, e a minha pergunta foi, mas eu vou tomar remédio a vida inteira? E ela disse assim, olha, tem uma chance de você não tomar mais remédio, que é você começar a se exercitar. Você começar a fazer exercício físico, você começar a cuidar do seu corpo, porque o exercício físico, ele vai regulando os nossos neurotransmissores. Ouvi o que ela disse, mas não executei e só continuei me medicando. Até que em 2016, e a partir do ano 2016, eu deixei uma vida sedentária, comecei a me exercitar, percebi que eu fui melhorando muito, aos poucos ela foi diminuindo a dosagem, até que desmamei do remédio e não tomei mais. Vim tocando a vida, tinha alguns episódios um pouco mais ansiosos do que o outro, passei algumas dificuldades, mas eu conseguia lidar bem com as dificuldades. No ano de 2023, 20 anos depois, eu tenho uma coisa com esse número aí.
13, 23, eu tive um episódio novamente de depressão. Ah, Andréia, como você sabe? Porque a depressão, assim, eu digo que a pessoa, para ela ser diagnosticada com a depressão por um médico, há muito tempo ela tem que estar naquele estado. E uma vez que você já esteve, você começa a identificar, eu falo, quando o monstrinho da depressão, ela está aparecendo. Só que dessa vez foi um pouco diferente, porque eu trabalhava, eu não dormia 14 horas, dormia muito, mas não 14 horas. Eu conseguia trabalhar, eu conseguia entregar os meus trabalhos, eu conseguia produzir, mas eu sentia sempre que eu podia, eu tinha vontade de deitar. A minha vontade de treinar foi diminuindo absurdamente, mas assim, absurdamente. Queria só ficar deitada, queria só dormir, comecei a ter pensamentos muito obsessivos. Então eu tinha um problema, eu ficava naquele, sabe? Aconteceu algum caos no dia e eu ficava martelando aquele problema e aí eu pensei, não tá legal, esses pensamentos estão um tanto quanto repetitivos, assim. Mas foi marcado por um período muito onde eu ria pouco. Eu lembro que era bem na época do meu aniversário. Vocês vão entender que as coisas na minha vida, elas são muito em ciclos. E era no meu aniversário, eu não queria comemorar meu aniversário. Eu lembro que eu recebi uma folga no meu aniversário e eu fiquei o dia inteiro na cama. Eu não queria fazer nada, eu tava bem pra baixo, bem desanimada e tudo mais. E ali eu comecei a perceber, falei, cara, eu acho que a depressão tá querendo chegar. Aquele monstrinho tá querendo vir. E acho que essa é a importância da gente se conhecer. E conhecer quando a gente está atravessando o Vale da Sombra da Morte. E na época eu procurei um terapeuta. Falei assim, mas olha, eu acho que não é depressão. Porque eu tô conseguindo produzir, eu tô conseguindo trabalhar. E aí foi quando pela primeira vez ele falou pra mim sobre a distimia. Ou até hoje se fala muito, né, da apatia funcional. Então eu consigo trabalhar, eu consigo produzir. Eu até consigo sorrir, às vezes eu até conseguia socializar, mas eu sentia é como se fosse um achatamento dos meus sentimentos. Não tem muito e não tem muito e muito pouco. É aquela coisa sempre linear, mas eu costumo caracterizar essa apatia como a vida ganhar contornos cinzas. É como se eu começasse a ver tudo cinza. Não tem mais cor, não tem mais brilho, não tem mais vontade. Então eu trabalhava por obrigação, eu não conseguia mais criar nada, eu não tinha criatividade, eu só queria ficar deitada, eu só queria dormir, eu queria conversar muito pouco. E ele me falou sobre isso, olha, na apatia funcional, que é um estado depressivo, você não deita na cama e pede para o mundo te engolir ou pensa em se desviver, mas você perde o brilho de viver. E eu falo que a apatia é algo muito sério, porque ela realmente tira qualquer vontade. A vontade de comer, a vontade de socializar, a vontade de criar, a vontade de cozinhar. Ela vai tirando a sua vontade. Só que você faz. Na depressão chega um tempo que você não consegue mais fazer. Tanto tem pessoas que não conseguem limpar mais a casa, elas não conseguem tomar banho. Eu tomava banho. Eu não lavava mais cabelo como eu lavava todos os dias. Então eu percebia nessas nuances. E aí ele, você vai precisar voltar pro psiquiatra, talvez voltar para um antidepressivo e tudo mais. E foi o que eu fiz na época. E passei 23, e passei 24, e passei 25. E neste ano a danadinha voltou. Entrei num estado depressivo que, assim, é muito fácil a gente confundir também, né, essa apatia funcional quando a gente tá passando por um burnout, quando a gente tá passando por um luto intenso, quando a gente tá estafado, quando a gente tá muito cansado. Mas são uma sucessão ali de sintomas que falam, não, isso aqui não é só um luto, isso aqui não é só um burnout, pode vir por isso. Mas é quando se empilham muitas coisas. E no ano passado, em julho, eu perdi minha cachorra de 13 anos e eu considero uma das perdas mais difíceis que eu tive para elaborar, e eu já perdi entes próximos, queridos, mas ela foi uma dificuldade muito grande de elaborar. E na época, uma pessoa muito querida e muito próxima estava passando por um processo de divórcio. Então eu meio que coloquei aquele luto no bolso, fui ajudar mais essa pessoa, e ficou aquela coisa meio maltratada. Passei por uma crise complicada no meu casamento, no final para o início desse ano, né?
problemas de convivência, mas era, acho que uma sucessão de coisas que foram juntando. Foi muito difícil atravessar por esse momento também. Eu tive algumas mudanças, né, no meu trabalho, mudanças físicas, então a gente morava num apartamento e teve que se mudar por conta de uns vizinhos. E o lugar para onde a gente veio não era um lugar que eu gostava muito, mas é um lugar que apareceu e era o que dava na época. E a gente teve que dar alguns passos atrás, tomar umas decisões. E culminou quando eu passei por algumas rusgas com pessoas muito próximas. Pessoas que eu considerava muito amigas e tal, e que eu saquei algumas coisas ali que, poxa, não são tão amigas. E eu vim arrastando esse empilhamento de sentimentos e funcionando, e trabalhando, e produzindo conteúdo em múltiplos canais, participando da sessão de autógrafo do meu livro, participando de provas de triatlon, como eu fiz um meio Ironman em Curitiba, continuei treinando. Mas algo em mim estava completamente cinza. Eu digo que março, abril e o mês de maio foram meses muito desafiadores para mim. E aí alguns que me acompanham nas minhas redes sociais, no podcast, no Descobri Depois de Adulta, vão falar: mas você estava normal, você estava produzindo. Outras pessoas talvez um pouco mais sensíveis vai falar: eu senti que tinha alguma coisinha meio estranha. Mas eu não estava nada bem. Em maio eu digo que foi o mês que eu cheguei no limite. Maio no meu aniversário, tive vontade de não estar mais aqui. Eu tive vontade de ir embora pra sempre. Os pensamentos que eu tinha sobre o meu futuro não era bom. E estavam acontecendo coisas boas. Eu tava lançando meu livro, eu tinha acabado de trocar minha bike por uma bike muito melhor, que ia me ajudar muito nos treinos. Tava trocando de assessoria, que tava sendo super legal, novos treinos, novas pessoas. Mas algo em mim tava morto. Eu comecei a ver tudo muito cinza. Eu fiquei muito pessimista, e aí sintomas até muito claros, assim. A minha misofonia aumentou, então eu comecei a ficar muito irritadiça com barulhos mínimos. Barulhos do vizinho arrastar alguma coisa, de alguém mexer alguma coisa na parede. Eu tenho uma misofonia, eu escuto, tem hora que eu sinto que eu escuto a energia elétrica passando, assim, pelos fios. E eu ficando extremamente irritada, brava, estressada. Até que um dia o Michael falou pra mim, falou: cara, eu acho que eu tô tendo até umas crises de ansiedade quando eu vou voltar pra casa, porque eu sei que você vai estar... E ele chegava e eu jogava tudo nele. Porque o vizinho não sei o que, porque fulano fez não sei o que lá, porque fulano respondeu não sei o que. E culminando no momento onde pessoas que eram muito chegadas já estavam longe. E aí você começa a ver tudo pelo copo meio vazio, sabe? Dessa vez eu demorei um pouco mais. Eu lembro que em 23, com um mês e meio, eu já, não tá legal, vamos pro médico. Mas agora, muitas coisas me confundem. Eu tenho uma doença crônica, tireoidite Hashimoto, que é uma doença que eu tenho na minha tireoide, que o meu corpo tenta expulsar minha tireoide. Ela enxerga como um corpo estranho. O Hashimoto é para sempre, a gente mantém ele controlado com medicação, que eu tenho que tomar todos os dias. Mas às vezes, por alguns problemas, ele desregula. No final do ano eu tive um problema intestinal, que era onde era absorvido o remédio, e atacou meu hipotiroidismo de novo. E o hipotiroidismo é caracterizado por estados mais depressivos, por mais lentidão, por vontade de ficar deitado, uma coisa bem depressiva mesmo. E aí você começa a ficar meio pode ser Hashimoto, pode ser o hipotiroidismo que atacou, ou pode ser tudo que eu passei, ou pode ser... E aí você fica naquele vórtice da sua cabeça tentando entender... porque você não vê... Eu lembro quando o Michael... Quando a minha bicicleta chegou, foi final de abril, assim, e o Michael muito feliz, e ele muito alegre, assim, e eu lembro que eu não conseguia, eu olhava pra ele feliz, eu queria ficar feliz com ele, mas eu não conseguia. Eu, ria, postei ali, mas eu tava quebrada por dentro. Eu quase senti uma dor física. Minha menstruação desregulou. Eu comecei a comer muito doce, porque o nosso corpo entende, né, que quando a gente come doce, libera neurotransmissores e aí você quer sentir feliz, o corpo quer te ver feliz. Então você começa a ter uma abstinência, comendo muito doce. E não chorava, mas eu tava triste. As pessoas, quem me conhece mais, olhava pra mim e falava assim, não conseguia ver aquela tristeza profunda, mas olhavam pra mim e diziam assim, você tá diferente. Mas não sabiam explicar. E aí eu voltei.
no psiquiatra. E aí o psiquiatra diagnosticou, ela voltou. Do aniversário lá de 23, voltamos aqui. Acelerou. Era pra ser 33, veio pra 26. Agora era de 10 em 10, agora estamos de 3 em 3. A coisa não tá muito boa pro meu lado. Ele falou, voltou, vamos ter que voltar com a tua medicação. Eu lembro que eu tava cumprindo os meus treinos, eu conseguia fazer os treinos, mas eu não via mais felicidade em fazer os treinos. E aí você vai se isolando, eu comecei a querer fazer meus treinos sozinhas, extremamente isolada. E voltei, e eu falei pro Maicon que agora que eu tô... A vida tá começando pelo menos a ter tons pastéis. Eu tô começando a conseguir ver um pouquinho de cor. Esses dias marcou muito pra mim, porque eu voltei da corrida e eu voltei meio que dançando. E eu falei, nossa, quanto tempo eu não dançava, eu não ficava tão feliz assim depois de um treino. E esse vídeo aqui não é sobre mim, sobre eu, mas é pra te ajudar nesse momento que às vezes você tá igual eu, numa apatia profunda, você não vê cor em nada, mas continua vivendo, continua funcionando. E a gente não é feito pra funcionar, a gente é feito pra viver, nem que seja chorar um monte, sorrir um monte. Procure ajuda, procurem, o meu irmão é psiquiatra, indico fortemente, um excelente psiquiatra, nerd pra caramba, se chama Sérgio Chociai, tem uma terapeuta que me ajuda muito. Procurem profissionais. Não é o chat, não vai ser, vou pra igreja, é uma questão, às vezes é fisiológico. É o teu corpo que não está fazendo algumas ligações muito boas aqui, não está funcionando como deveria. Mas busque ajuda. Não deixe essa apatia te levar para uma depressão tão profunda. Então hoje eu tenho alguns sinais, né? Eu sempre falo, quando eu começo a não querer mais cozinhar, quando eu começo a não querer limpar a casa, quando o banho pra mim começa a ser tipo, putz, vou ter que tomar banho, uma energia gigantesca, as coisas, parece que a comida perde o sabor, você começa a perder realmente o ânimo, hoje já me acende um sinal para que eu não deixe chegar isso num estado tão profundo e me prostrar de alguma forma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você está passando por isso, sinta-se acolhido e peça ajuda. O mais importante, peça ajuda.